E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula aqui da pós-graduação. E hoje eu vou falar com vocês sobre o Dialux, tá? Que é esse programinha aqui, a gente viu ele na aula, né? E como eu combinei com vocês, eu vou gerar esse vídeo aqui para passar aí uma introduçãozinha de como ele funciona, como é que faz as coisas aqui, o básico do programa. A ideia é estimular vocês, né? Para que depois vocês conheçam aqui os programas, conheçam as normas aqui na pós, e depois vocês, por conta própria, conforme o interesse de vocês, vão se aprofundar. Vamos buscar aí aprofundamento aí para se, quem sabe, usar isso profissionalmente, usar ou agregar isso na formação de vocês, tá ok? Então vamos conhecer aqui o Dialux, é um programinha bem simples, é um programinha que a gente aprende rapidinho assim. Vou fazer aqui com vocês uma simulação de iluminação natural e uma simulação de iluminação artificial, porque ele é um programa que trabalha com as duas áreas, tá? O processinho de instalação é bem simples, ele é um software gratuito, você vai entrar lá no site, vai instalar, vai fazer o download, vai instalar. Assim que você instalar, ele pede para vocês fazerem um cadastro, tá? É só para ele, provavelmente para os desenvolvedores aí terem um controle de quem está usando, controle estatístico das áreas de uso e tal, né? Botou, olha lá, quando vocês abrirem o programa pela primeira vez, ele vai pedir esse cadastro, você fez o cadastro, colocou aqui sua senha, e seu e-mail, vocês conseguem usar ele gratuitamente. Lembrando novamente que ele é um software gratuito, tá ok? Comentei na aula também que a gente tem uma série de outros softwares muito legais aí de iluminação, inclusive tanto para iluminação natural como iluminação artificial, inclusive softwares brasileiros aí, tá? O Tropolux, entre outros. No material bibliográfico que eu passei para vocês existe a indicação de outros softwares, tá? Inclusive softwares com objetivo um pouco mais científico, por exemplo, como o DaySim. Mas esse software aqui é muito legal, especialmente para quem quer pegar essas informações e aplicar isso em projeto, tem avaliar, aplicar isso profissionalmente, avaliar aí como é que os projetos que vocês estão participando, ou que vocês estão desenvolvendo, estão em termos de iluminação, tanto natural como artificial. Então, para começar aqui, ó, ele tem várias opções, ele permite que vocês importem uma planta. Aqui, se eu quiser fazer um planejamento, perdão, essa primeira opção, ó, quer fazer um planejamento externo, ó, áreas externas, então, uma praça, uma rua. Na verdade, a iluminação de rua é aqui embaixo, tá? Mas, por exemplo, uma praça, um ambiente externo de um prédio, por exemplo. Aqui embaixo, se vocês quiserem importar, então, por exemplo, vocês fizeram lá um projeto no Revit, um projeto em um outro local, no AutoCAD, vocês podem importar esses arquivos para cá e utilizar eles aqui no programa, tá? Apesar de eu até comentei com vocês na aula, é mais interessante vocês escolherem dentro do projeto que vocês vão trabalhar os ambientes que valem a pena ali, que são importantes de estudar e modelar os ambientes aqui, até porque normalmente quando você faz um projeto de um prédio residencial, você não precisa trazer o prédio residencial inteiro aqui. Normalmente os apartamentos são parecidos, são iguais. Então você faz um ambiente aqui que é padrão em da mesma orientação que é padrão em todos os apartamentos. E aí você avalia. Então você faz só um apartamento tipo aqui, né, um apartamento típico, padrão, básico do prédio. Avalia esse apartamento em diferentes orientações e você consegue ter uma noção do prédio como um todo, para não ter que trazer o modelo inteiro aqui e carregar demais o projeto, tá? Lembra que, para fazer esse processo, pessoal, lembra de que a gente pode usar aí, tá, o sisteminha IFC, que é uma extensão de arquivos para compatibilização de programas, tá? Então, por exemplo, vocês conseguem salvar os arquivos de vocês em os projetos, arquivos de vocês de outros programas nessa extensão IFC, e aí vocês conseguem compartilhar informações com todos os programas que aceitam IFC, e a Lux é um deles, tá ok? Esse aqui é o sisteminha que a gente vai usar hoje na aula, que é o sisteminha para avaliar ambientes internos. Aqui é para fazer iluminação de rua, fazer estudos aí de iluminação de rua, tá? Iluminação artificial de rua. E aqui é um sisteminha para fazer ambiente de uma forma um pouco mais simples, tá? De uma forma bem mais básica. Vamos ver aqui o sisteminha de ambientes internos de uma forma um pouco mais avançada. Depois, se vocês tiverem interesse, tá, pessoal? Eu posso discutir com vocês também o uso desse programa para essas aplicações externas, tá? Tipo de rua, tipo de áreas externas, praças, etc. Né? Áreas externas a gente pode trabalhar também, né? Mas como o foco aqui da disciplina é avaliação de desempenho de edificações, vamos falar aqui de como avaliar um ambiente interno sob o critério aí da iluminação, tá? Então eu vou abrir aqui ó, o elemento do ambiente. Ele me dá a opção de desenhar o ambiente, tá? Em caso de ambientes aí que sejam formatos mais irregulares, ou eu posso vir aqui fazer um ambiente quadrado. Nesse caso aqui eu posso simplesmente colocar aqui embaixo as dimensões, o comprimento, largura, o pé direito, tá? Aqui são as dimensões internas do ambiente, tá, pessoal? E aqui eu vou botar a espessura da parede, no meu projeto aqui. Então, no meu projeto aqui, nesse exemplozinho que a gente vai fazer aqui, eu fiz um ambiente, ó, é uma cozinha,
Ela é 8 por 5 de dimensões internas e tem um pé de 3,12, tá? Que é a espessura de parede 0,10. E a área aqui, pessoal, é importante a gente selecionar essa área. Por quê? Porque essa área aqui vai trazer para a gente algumas informações. O programa ele consegue, antes da simulação, ele vai avaliando, ele vai dando algumas indicações para a gente de como está indo o projeto. Se está indo bem, se está indo ruim. E ele faz isso com base nas normas, no que a norma indica para a gente do que é o ideal para o projeto. Então, se eu escolher aqui a minha área, ó, ele vai usar o critério que eu escolhi aqui para ir avaliando meu projeto e me dando indicações. Então, por exemplo, aqui no nosso caso que é a cozinha, se eu vim aqui, por exemplo, no caso aqui no Brasil, as cozinhas, a recomendação para cozinhas é 500 lux, né, por exemplo, para áreas de iluminação artificial, com a média de iluminância artificial no ambiente, 500 lux. Então, se eu pegar aqui a opção 37, se não me engano, que é restaurantes e hotéis, e dentro de restaurantes e hotéis tem aqui cozinhas, né? Por mais que seja uma cozinha, por mais que nesse caso aqui seja uma cozinha mais comercial, mais industrial, tá? Essa mesma indicação da iluminação de cozinha serve para ambientes residenciais também. Mas aqui a gente vai fazer uma cozinha um pouco maior, uma cozinha mais industrial. E aí o que acontece? Quando eu escolhi aqui a área, ele vai trazer algum dessas indicações da norma. Ele traz essas indicações para mim e ele já vai fazendo aqui, vai dando indicações. A gente vai mostrar isso para vocês com mais detalhes, mas ele vai indicando para mim, conforme eu vou modelando o meu projeto aqui, ele vai indicando o que está indo bem, o que está indo mal, com base nas especificações que ele trouxe aqui da norma, tá? Então, eu escolhi aqui, ó, cozinhas, restaurantes e hotéis e peguei cozinhas aqui. No nosso caso, a gente vai fazer uma cozinhazinha maior, tá? Dei OK aqui. E ele vai criar para mim agora, ó, o ambiente. Aqui o ambiente criado. Basicamente, pessoal, o Dialux ele funciona da seguinte forma: ele tem aqui essa barrinha, ó, que tem os itens verdes, ele é uma barrinha de visualização. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai para o 3D, eu consigo ver meu projeto aqui 3D, tá? Se eu clicar aqui, ele vai para o 2D, tá vendo? E aqui ele me dá algumas opções de visualização secundária. Por exemplo, se eu pegar aqui no terreno, eu vou ver o projeto, o modelinho do ambiente todo fechadinho, tá vendo? Se eu pego o edifício, ele já vai dar um foco no edifício. Isso acontece muito, por exemplo, se eu for fazer áreas externas, etc, né? O edifício, como no nosso caso é trabalhar com edifício, eu consigo, se eu clicar aqui na opção de edifício, eu vou ver a parte externa do meu ambiente. Se eu clicar na opção de sala, eu vejo o ambiente de forma interna, ó. E ele, inclusive, vai ocultando as paredes que impediriam a minha visualização da área interna. Então, tá vendo ali? Eu tô vendo aqui o ambiente interno, a massa de ar interna, né? Desse ambiente. Se eu clicar em edifício, eu vou ver ele externo, aí, as paredes, janelas, etc. Tá? Então, aqui eu vou ver só a parte interna do ambiente. Então, ela é muito interessante. Quando eu vai trabalhar em iluminação, é importante a gente ter essa vista aqui mais interna para eu ver, conforme eu vou botando a iluminação, como é que tá indo os efeitos aqui da iluminação. Eu faço simulação, eu consigo ver com mais clareza como é que está essa distribuição da iluminação e outras coisas, outros detalhes. Então essas duas opções aqui são bem interessantes. Ó. Edifício ele vai vir por fora, sala ele vai vir por dentro, tá? O que está faltando aqui, pessoal? Eu vou seguir aqui, então aqui são os itens de visualização e eu vou seguir aqui esse sistema, tá vendo? Aqui eu tenho várias abinhas, tá vendo? Basicamente é seguir esse preenchimento aqui, tá vendo? Eu vou seguir esse preenchimentozinho aqui em cima. E conforme eu clico aqui em cima, nesses itens, ele vai abrir para mim aqui um menu secundário relacionado a esse item. Então, por exemplo, luz, ele muda aqui o menu secundário. Objetos de cálculo, ele muda aqui o menu secundário. Então, eu vou sempre seguindo essa sequenciazinha e vou pegando aqui o menu secundário, tá? Em projeto, pessoal, isso aqui é só para quem for usar esse programa de forma mais profissional, pode vir aqui e inserir informações. O programa ele oferece essa opção, né, para vocês inserirem as informações do projeto. O nome do projeto, uma descrição do projeto, o endereço, o nome do cliente, por exemplo. E aqui vocês vão botar o nome do projetista, né? O nome, por exemplo, de vocês aí. Fazer um mini cartãozinho, ó, botar a foto de vocês ou da empresa, bota o nome da empresa, o endereço. Tem como colocar o nome, no meu caso aqui, por exemplo, ó, Ítalo. Então eu posso botar aqui informações e fazer como se fosse um mini cartãozinho. Depois ele vai usar isso aqui na hora que ele vai gerar o documento aqui, ó, o relatório final. Ele vai formatar de uma forma bem legal, ele já oferece pra gente uma formatação aí semi-profissional, tá bem, com bastante coisa, bem legal. Então se eu quiser usar aqui o sisteminha dele aqui de geração de organização do projeto, de geração de documentos, dos relatórios, é interessante preencher essas informações, porque ele vai gerando aí os cartõezinhos, vai usando essas informações para preencher a documentação já, tá?
Mas aqui é um processo, aqui essa aba é só de preenchimento de informações para vocês fazerem uma identificação do projeto mesmo, tá? Aqui em construção é onde a gente vai montar o modelo. Então a gente já trouxe aqui para a gente a sala. Então vou vir aqui, ó, edificação. Então vou ver a sala por fora, ó. Eu já fiz aqui para mim a sala, as paredes, a laje e o piso, né? O que está faltando aqui agora é botar os móveis lá dentro. Então aqui na sala eu vou montar os móveis lá dentro. Vou montar aqui também algumas janelas, porque a gente faz o trabalho de simulação de iluminação natural durante o dia e iluminação artificial durante a noite, tá? Então aqui no edifício eu consigo fazer isso, tá? Esses elementos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é botar, já de cara, os móveis internos, tá? Para fazer isso, eu não tenho aqui no Dialux uma ferramenta para fazer os móveis, para criar os móveis no programa. Mas eu posso trazer os móveis de outros programas. Então eu posso desenvolver esses móveis, ou baixar, por exemplo, a gente tem hoje banco de dados bem avançados aí, de mobiliário 3D, 3ds, SketchUp, de outros softwares, né, de modelagem 3D. Eu posso obter esses móveis de lá e importar eles aqui, tá? Então eu peguei já pra gente aqui um móvel dos móveis de uma cozinha e vou trazer aqui para o ambiente, ó. Então eu vou vir aqui em ficheiro, importar, e aqui eu posso importar várias coisas, ó. Posso importar uma planta baixa, por exemplo, do AutoCAD, posso importar um arquivo IFC, que é uma modelagem 3D, por exemplo, sei lá, que eu fiz um Revit em outro software. Lembrando que lá eu tenho que salvar em IFC, tá, para trazer para cá. E eu posso importar, ó, luminária, condições de dia, condições de luz de dia, importar imagens, importar móveis. Então, como eu quero importar móveis, vou vir aqui, ó, importar ficheiro de móveis, beleza? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir para mim as opções para eu procurar aqui os meus móveis e importar. Bom, no meu caso, eu fiz aqui, eu peguei do 3DS, tá? Uns móveis de cozinha do 3DS e vou importar. Então eu peguei lá aqui, ó, 3DS. Ele aceita, ó, 3DS, SAT, ela aceita basicamente essas extensões que estão aqui, tá vendo? Então vou pegar aqui o móvelzinho 3DS, vou abrir. Ah, peraí, já inseriu no lugar errado aqui, deixa eu ir para a planta baixa. Perdão, pessoal, como a gente vai botar os móveis, vamos botar aqui pela planta baixa para a gente ver, vai ficar mais fácil de encaixar isso certinho, tá? Bom, então eu vou voltar aqui, né, pegar o móvel, abrir, e aí ele carregou para mim aqui o mobiliário que eu trouxe. Só que repara que não está na posição correta. Olha só o ambiente, está saindo o móvel do ambiente. Assim que eu coloco o móvel aqui, pessoal, se eu vir aqui na opçãozinha ó, de mover, eu tenho a opção aqui, ó, mover, girar, mexer na escala, tá vendo? Se eu vir na opçãozinha de mover, ele oferece para mim essas quatro. Eu posso clicar aqui no meio e mover, tá? Mas ele oferece para mim essas quatro quinas. Ó, que é interessante essa bolinha. Eu posso mover e encaixar na quina no meu ambiente interno, tá vendo? Só que além de organizar por planta, pessoal, eu preciso organizar também verticalmente, tá? Se ele está posicionado verticalmente correto. Aí eu posso fazer isso pelo 3D, mas além da planta, ele me dá aqui também ó, algumas opções de fachadas, tá? Alguns elementos aqui de algumas vistas, vista frontal, vista posterior, vista lateral esquerda, lateral direita. Então, vou pegar aqui a vista frontal, ó, e eu percebo que, em termos verticais, ó, meu objeto também não está na posição certa, tá? Vou pegar aqui o quadradinho e vou botar ele dentro da sala, verticalmente também, beleza? E aí, se for um 3D agora, eu vou conseguir enxergar os móveis que eu trouxe, tá? Esses móveis vieram, lembrando, de outro software, tá ok? Eu posso ter meu bancozinho de dados de móveis e depois ir aplicando. Aqui no caso já trouxe os móveis já prontos, é uma cozinha já pronta, mas eu poderia trazer também os móveis individualmente e ir montando aqui o meu ambiente no 3DS, tá? Ou eu monto isso no software lá 3D, monto mais ou menos o meu ambiente como é que eu quero e já trago pronto para cá. Aqui é esse o critério, tá? Essas luminárias que vieram aqui, pessoal, repara, essas luminárias essas luminárias que vieram aqui, ela vem do modelo 3D, mas elas não são luminárias funcionais para a parte de luminárias aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês. Essas luminárias que vêm do modelo 3D de outro software, ela não tem a função de iluminação que a gente usa aqui para fazer simulação, tá? Então, essas luminárias aqui, essa modelagem 3D, ela não vai servir em termos de simulação. Eu preciso, além de inserir aqui os móveis, eu preciso inserir as luminárias, eu vou mostrar isso mais para frente, as luminárias, usando aqui o sisteminha do programa, tá ok? Essa luminária aqui, ela não vai acender, porque eu trouxe ela no 3DS, ela não vai acender, não vai... Ela é como se fosse um objeto, se eu não colocar nada aqui nela, de iluminação, ela vai ser simplesmente um objeto 3D aleatório aqui, tá? Só de geométrico, tá?
Então eu preciso inserir de fato o elemento que tem as propriedades de iluminação aqui para gerar a iluminação. Mas beleza, ó, botamos aqui os móveis, vamos botar agora as janelas, pessoal. Para botar janelas eu vou voltar aqui na planta, só que eu vou botar aqui em edifício para a gente conseguir ver as paredes, tá? E aqui, ó, em construção, no item 3 aqui, ó, no item 4, perdão, eu tenho aqui ó, aberturas, tá? Eu vou vir aqui em aberturas. Ele me dá aqui a opção da janela, tá vendo? Eu posso escolher que tipo de janela eu quero. Por exemplo, vamos botar aqui na gente uma janela de correr, essa aqui. E eu vou botar a janela aqui, tem 2 metros por 1,20 de altura, 1,10 aqui de peitoril, né, que é o padrão, 1,20 de altura, 2 metros de janela de largura. E eu escolhi o tipo dela que é de correr de 2 folhas, tá? E agora eu vou inserir isso no meu projeto. Para inserir, ó, depois que eu escolhi o projeto, vai vir aqui em posicionar a abertura ativa. Se acontecer, pessoal, de vocês virem aqui, ó, selecionar a janela, isso aqui ficar desmarcado, ó, se isso aqui ficar tipo assim, tá vendo? Sem a possibilidade de clicar, é um bugzinho que às vezes acontece, tá? Mas basta vocês clicarem no item aqui, ó, de trás, e aí volta e ele remarca aqui, tá? Então se aparecer aqui sem a opção de clicar, clica em outra abinha, volta e ele vai mostrar pra gente, ó. Então peguei aqui minha janela, vou posicionar a abertura aqui na minha parede, ó. E a princípio, pessoal, vocês podem posicionar aleatoriamente, tá? Porque a gente tem uma ferramentazinha aqui para posicionar corretamente. Ó. Então eu botei aqui, ó, 3 janelas colocadas aleatoriamente, só que elas estão aqui aleatórias, né? Eu preciso organizar elas. Para fazer isso, ó, vou clicar aqui no primeiro elementozinho da planta, para ele voltar aqui para o mouse. Aí eu clico 2 vezes na janela, ele abre aqui ó, a abinha dessa janela. E aí na posição da janela aqui eu consigo posicionar onde eu quero que o centro da janela fique. Nessa primeira janela eu quero que o centro da janela fique a 1,20. O centro aqui ó, vai ficar a 1,20 da parede. Então vou botar aqui ó, 1,20. Opa, perdão, botei 12. 1,20, perdão. Tá certinho agora. Essa outra aqui, ó, eu também quero que o centro dela fique 1,20, só que eu quero que ela fique 1,20 dessa parede. Então, nesse caso, repara, como o ambiente tem 8 metros, menos 1,20, ó, 8 metros, menos 1,20, 6,8. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou botar 6,8 de posicionamento, tá? E como esse ambiente aqui, pessoal, tem 4 metros e eu quero que essa janela aqui fique no meio, eu vou marcar aqui que o meio vai ser... Oh, perdão, o ambiente tem 8 metros, tá? O meio, então, vai ser 4. Então, o meio da minha janela aqui, ó, vai ficar 4. E aí eu consigo posicionar corretamente a janela. Se eu vim aqui no 3D, eu tenho aqui a minha organização das minhas janelas, tá vendo? Outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, tem várias opções, tá, pessoal? Fazer a cobertura, fazer outros elementos e tal, forro. Tem muita coisa, como eu falei para vocês, a gente já viu o básico aqui. Mas tem uma coisinha que é interessante, que é esse elemento aqui de baixo, ó, que é para quê? Para a gente colocar algum elemento de sombreamento dessa janela. Esse elemento de sombreamento pode ser um brise externo, pode ser uma cortina interna, tá? Então ele normalmente as janelas elas costumam não ficar expostas assim abertas, né? Elas normalmente os usuários vão ter ali algum elemento para trabalhar essa janela, ou uma cortina interna, ou um brise externo que vai proteger a janela, né? Então nesse é muito interessante a gente usar isso aqui. Então eu posso vir aqui ó, escolher o tipo que eu quero de proteção da janela, pode ser externo, pode ser interno, pode ser as duas coisas. Então nesse caso aqui, ó, o interno seria como se fosse uma cortina, por exemplo, tá o externo como se fosse um brise. Então eu vou botar aqui um brisezinho só para a gente conhecer essa ferramenta. Ó. Eu vou clicar na janela que eu quero colocar o brise, escolhi aqui o elemento que eu quero, tá vendo que é o brise, e vou adicionar sistema na fachada. Aí ele adiciona aqui ó, o sisteminha na janela de sombreamento. Isso vai atenuar a radiação direta. Normalmente quando você faz esse sistema de proteção, se você fez o brise, o projetinho do brise, você vai querer que a iluminação difusa entre bastante, mas a direta você vai atenuar isso aí. Até porque ela já vem junto com ela a radiação, né? Mesma coisa eu vou fazer nas outras janelas. Ó. Eu clico na janela, adicionar o sistema que foi escolhido, tá? Clico na janela, adicionar o sistema que foi escolhido. Esse é um sistema externo, tá, pessoal? Funciona como se fosse um brise mesmo, ó lá. Só pra vocês verem aqui com mais detalhes. É como se eu estivesse colocando de fato um brise, tá? Eu poderia botar também esse elemento interno, que seria como se fosse uma cortina aqui para minha janela. Então, montei aqui os elementos construtivos, eu botei lá meus móveis, botei minha janela, e agora eu consigo trabalhar a simulação. Só que tá faltando o que aqui agora?
Para fazer a simulação de iluminação natural, que é durante o dia, por exemplo, com as luzes desligadas, eu consigo simular aqui já de cara, tá? Mas para fazer a iluminação artificial, eu tenho que vir aqui, ó, e colocar as luminárias, tá? Então, depois que eu montei aqui a parte construtiva do meu projeto, lembrando, ó, tá sem o forro e sem o teto aqui, ó, porque a gente está em andar, tá? Se eu vir em edifício, ele vai fechar o ambiente como um todo pra gente, mostrar como é que ele é todo fechadinho. Se eu vir em sala, ele vai mostrar só como é que é por dentro, tá vendo? Ó? Então eu não vejo como é que é por fora, não vejo as paredes, não vejo as janelas. Então para eu ver o ambiente interno é ótimo, mas para ver o externo eu preciso vir em edifício, tá ok? Bom, vamos continuando aqui, ó. Depois que eu mexi nos elementos construtivos, pessoal, eu vou inserir a iluminação, tá? A luz. Eu preciso, se eu for fazer iluminação natural, eu preciso ativar a luz do sol na minha simulação. Se eu for fazer uma iluminação artificial, eu preciso inserir luminárias aqui no meu projeto, tá? As luminárias que eu quero e no sisteminha que eu vou escolher, tá? Então eu vou ter que ligar essa luz para depois simular. Então como é que eu vou fazer isso? Para fazer a simulação artificial, pessoal, eu tenho que inserir a luminária, tá? Então no meu caso aqui eu tenho uma luminária já baixada, mas eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui é obtido, tá? Tomando, ó. Então aqui no site da Philips, isso aqui vale para qualquer site de empresas que trabalham com iluminação, tá? Que vendem aí luminárias, vendem lâmpadas, tá? Qualquer site de qualquer empresa, hoje em dia elas fornecem já, além daqui do catálogo com as informações, um arquivo chamado arquivo IES. Esse arquivo ele é fornecido pelas empresas por quê? Porque justamente por causa desses softwares de simulação. Todo profissional que trabalha diretamente com iluminação vai usar um software desse de simulação, né? E aí o arquivo IES permite que eu carregue essa luminária, aqui que eu baixei do site da empresa, direto no meu projeto lá, do que eu estou simulando. Então eu vou vir aqui, ó, luminárias de interior. Vou escolher aqui, por exemplo, ó, luminárias suspensas. Pegando aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Peguei essa luminária aqui, ó. Ó, curiosamente, essa aqui tá sem o IES. Se eu pegar uma com o IES aqui, vamos lá, vamos achar. Ó, luminária de embutir, painel. E aqui, repara, ó, esse modelo de luminária, ele me dá aqui as informações, tudo que eu preciso, os catálogos de dados, e me dá isso aqui, ó, arquivo IES. Esse arquivo IES é o arquivinho que eu vou fazer o download, tá vendo? Ele vai fazer o download, e aí eu consigo carregar essa luminária direto na minha simulação. Eu consigo usar essa luminária aqui, ó, modeladinha, no meu projeto, e eu consigo simular usando essa luminária com todas as propriedades que ela já tem aqui, tá vendo? Então isso é muito interessante. Inclusive, na hora que eu monto o relatório lá no programa, ele traz todo o catálogo da luminária que já durante o site já vai estar junto aqui o catálogo, vindo no arquivo ES, eu consigo jogar esse catálogo lá na luminária, tá? Lá no meu relatório. Então, voltando aqui para o projeto, pessoal, eu vou ter que carregar uma luminária, tá? Para fazer esse carregamento, eu já carreguei uma aqui porque eu vou usar, tá? Mas só para mostrar pra vocês como é que carrega, ó, eu vou vir aqui em ficheiro, importar. Ah, inclusive é o seguinte, ó, quase que eu esqueci também, ó. Você pode também vir aqui, ó, em marcas, tá vendo? Ó? E você pode baixar aqui catálogos, tá? De várias empresas. Ele vai baixar catálogos inteiros, muito material de várias empresas. Normalmente, quando você baixa o catálogo inteiro, ele vai vir todas as luminárias. E é muito mais interessante você ir no site que você quer trabalhar, com a luminária da empresa que você quer trabalhar, baixar aquela luminária exata e já trazer só aquela luminária que você vai usar para não deixar o programa carregado, tá? Mas vocês podem ver que também tem várias empresas parceiras, ó, aqui. Vocês vão encontrar diversos aqui, empresas parceiras, e aí você pode baixar direto o catálogo inteiro dessas empresas, tá? Lembrando que eu não recomendo baixar tudo assim, porque senão vocês vão deixar o programa carregado. Melhor baixar só as que vocês vão usar mesmo, tá? Para fazer esse carregamento só daquela luminária que eu vou usar, eu vou carregar aquele arquivo IES. Então eu vou vir aqui ficheiro, importar. Em vez de importar móveis, eu vou importar agora luminárias, tá vendo? E aí eu tenho aqui, ó, algumas luminárias que eu baixei daqueles sites. Todas elas, você repara, ó, a extensão arquivo IES. É o arquivo que você baixou do site. Já baixei vários aqui no site da Philips, tá? E aí eu vou usar aqui, ó, entre as várias que eu baixei, eu escolhi usar essa aqui, 47 watts, tá? 8.000 lumens. Então eu vou abrir ela aqui. Na hora que ela abre, ela vai carregar aqui para mim, tá vendo? E eu consigo aplicar isso em projeto. Para aplicar, eu recomendo aplicar em planta, tá? E aí eu vou fazer essa aplicação aqui. E aí o que acontece? Eu tenho duas formas de trabalhar essa aplicação na luminária, pessoal. Então, outra coisa, depois que vocês carregaram várias luminárias, ele vai aparecer aqui várias luminárias aqui para vocês, tá? Eu vou até carregar uma segunda luminária aqui, só para vocês verem, ó. Ficheiro, importar, luminária. Vamos supor que eu carregue essa aqui, ó.
47 simétrica. Opa, continuar. Terminar. Então carregou aqui a luminária, tá vendo? Ó? E aí vai aparecer para mim agora duas opções, porque eu carreguei duas luminárias para cá, tá? A gente vai usar no nosso projeto aqui a primeira, vou usar esse aqui, o exemplo da primeira. Mas você pode, às vezes, você está em dúvida em qual você vai querer. Perdão, vou usar essa segunda aqui, tá? Que é de 8.000 lumens. Mas olha só, você pode carregar aqui, vamos supor que você quer usar lá umas 3 ou 4 luminárias, está em dúvida em qual escolher. Você pode carregar as 3 ou 4 luminárias aqui, fazer simulações com as variadas luminárias e ver o resultado de cada uma delas, tá? E comparar, né? No nosso caso aqui, a gente vai usar essa luminária, e aí eu tenho duas opções de inserção da luminária. Eu posso escolher a luminária aqui, a posição da luminária individualmente, então eu posso aqui, ó, posicionar a luminária isolada, e eu posso ir inserindo a luminária, ó, na posição onde eu quiser, posicionar a luminária isolada. Eu vou inserindo a luminária onde eu escolher, tá? Esse é um processo muito legal, principalmente se você criou o seu projeto luminotécnico, para você fazer o mesmo projetinho aqui igual, é mais interessante você ir aplicando individualmente as luminárias, tá? Uma outra coisa vou tirar aqui, ó, porque uma outra coisa que o software aqui permite para mim, eu posso pedir para ele aplicar. Ele vai pegar essa luminária e ele vai aplicar uma distribuição aqui o mais regular possível para que seja atendida às normas. Lembra que eu falei para vocês quando a gente fez lá o ambiente que quando a gente escolheu lá a cozinha, ele trouxe uma série de requisitos da norma aqui para o programa. Então, uma das coisas que ele vai usar aqueles requisitos da norma é ir para isso. Ó. Ele vai pegar essa luminária e ele vai distribuir de uma forma que obrigatoriamente vai atender a norma. Então, se eu pegar aqui, ó, distribuição automática, ele já vai colocar aqui para mim ó, uma distribuição de luminárias, uma quantidade, tá vendo? Ó, ele botou em 8 luminárias. E ele distribuiu de uma forma que, dessa forma que ele colocou aqui, é a forma mais otimizada para poder atender a norma. Isso não significa, pessoal, que é a forma melhor estética, seja melhor de projeto, porque várias coisas interferem no projeto, não só o desempenho o desempenho em termos de norma, mas questões estéticas, uma série de outros requisitos do usuário, tá? Porém, ele me dá a opção de criar um sistema de iluminação que seja o mais eficiente com base na norma, tá? Mesmo assim, pessoal, vocês podem pegar esse aqui o mais eficiente e fazer variações. Por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, tá 4x2, ele fez 4 colunas por 2 linhas. Eu posso botar aqui, ó, 3x3. E aí alterar, tá vendo? O sistema de distribuição, tá? O que ele usa como critério? Aqui embaixo ó, tem uma coisa muito interessante aqui, ó, a calculadora aproximada, justamente a questão da norma. Ele traz aqui, ó, destino. Que destino é basicamente o valor que ele trouxe da norma. A norma pede 500 lux em média aqui no ambiente. Então, com essa distribuição, eu consigo, que eu botei aqui das 9 lâmpadas, eu consigo 560, tá ok. Se eu botar daquele jeito que ele tinha recomendado, ó, 4x2. Repara, deu 500 certinho, 500,5. Ou seja, por isso que essa distribuição é a mais eficiente, é a que vai chegar mais pertinho ali do valor da norma, sempre passando, né? Que 500 é o mínimo. Então ele vai sempre trazer aqui o valor mais próximo da norma, passando um pouquinho, mas deixando sempre bem próximo ali da norma. Então é a opção mais eficiente de distribuição. Se vocês quiserem alterar essa opção, vocês podem alterar aqui, ó, e vai sempre testando o resultado. Você bota aqui, ó, 4x3, eu vou estar aumentando uma fileira de lâmpadas. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Opa. Olha lá, voltou. Repara, quando eu botei muito mais lâmpadas, olha lá, 700 em média de lux. Então ele vai cumprir o que a norma pede, que é o mínimo de 500, mas vai passar demais, não vai ser tão eficiente, tá? Então eu posso organizar dessa forma, além daquela opção que eu já tinha mencionado de posicionar luminária isolada, tá? Aí dessa forma aqui, ó, ele colocou lá para mim já as luminárias que eu baixei, tá vendo? Ó? Ele insere aqui já na posição certinha do modelo 3D. Então aqui, pessoal, a gente já tem aqui a iluminação artificial colocada. Eu já consigo fazer a simulação da iluminação artificial, tá? Então vamos fazer a simulação da iluminação artificial, depois eu volto e faço da iluminação natural. Uma coisa que vocês podem fazer também é simular as duas coisas juntas. Por exemplo, no momento durante o dia, em que seria necessário usar a iluminação natural, mas ao mesmo tempo complementar com a iluminação artificial. Então, vocês podem testar isso, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, vamos pegar aqui e vou fazer uma simulação primeiro, como é que essa iluminação artificial se dá, tá? Para fazer o cálculo, eu vou clicar aqui, pessoal, mas antes de fazer o cálculo,
eu tenho que aplicar aqui para ele um plano onde eu quero fazer a simulação, tá? A norma aqui da gente pede para a gente fazer o plano na área, no plano de trabalho aqui, né? Seria a altura daqui do balcão. Mas, por exemplo, eu posso fazer um estudo onde eu quero saber como é que é a iluminação só na pia, ou como é que é a iluminação nessa parede, ou como é que é a iluminação no piso. Eu posso escolher onde eu quero analisar essa iluminação, tá? Nosso caso aqui, ó, o que o programa faz? Ele automaticamente cria esse plano de uso aqui, esse plano de pesquisa, ó, que é um plano padrão. Só que ele é um plano ele é criado automático, a gente não tem muito controle sobre ele. Ele é um plano padrão, básico, baseado na norma europeia, então a gente não tem muito controle sobre ele. Então, nesse caso aqui, eu vou vir nesse olhinho, eu vou desligar esse plano. E eu tenho a opção de vir aqui ó, em objetos de cálculo e criar o meu plano, dizer o que eu quero na simulação. Tá? Então eu vou clicar aqui em objetos de cálculo. Eu vou pedir aqui, ó, desenhar objeto de cálculo retangular. Esse objeto de cálculo nada mais é do que esse plano aqui de estudo, tá? Então, para desenhar esse objeto de cálculo aqui, eu vou abrir a planta para ficar mais fácil e vou desenhar objeto retangular. Aí eu dou um cliquezinho aqui na ponta. Olha lá, foi. Cliquei aqui nessa quina, cliquei na outra quina e puxei, ó. Ou seja, eu estou botando um plano de avaliação que seja um ambiente inteiro, tá? Estou avaliando o ambiente como um todo. Só que, além de botar isso em termos de planta, eu tenho que vir aqui do 3D ou na fachada e subir essa altura, porque ele está no chão, tá vendo? Quando eu inseri no chão, só que a gente não quer no chão, a gente quer na altura aqui do plano de trabalho, que seria a altura do balcão, tá? Então eu vou vir aqui, ó, mover, deslocar, né? Ele abre aqui esses eixos pra gente e eu consigo deslocar no eixo, tá? Nosso caso aqui, a gente quer deslocar no eixo Y, tá? Então eu vou voltar aqui a posição certinha, vou pegar o eixo Z, né? E vou deslocar até que meu plano ó, fique em cima, fique ali na altura do balcão, tá vendo? Então esse é a altura que eu escolhi para esse plano. Eu posso vir aqui também, pessoal, em posicionamento, ó, dessa barrinha de posicionamento, e alterar esse posicionamento, tá vendo? Alterar essa altura. No nosso caso ali, por exemplo, a gente quer, por exemplo, que a altura, eu botei aqui 1.2, vamos supor que eu quero que seja 1.1. Eu posso fazer esse ajuste aqui, tá vendo? Aí ele fica ali, se bem que fica um pouquinho abaixo do balcão, tá vendo? Eu acho que 1.2 aqui vai ser 1.15 talvez, ó. Seria o ideal, tá vendo? Pegar a altura certinha do meu balcão. Então eu posso ajustar o posicionamento por aqui também, além de mover, posso vir aqui em posicionamento e ajustar, tá? Agora que eu defini onde eu quero o meu estudo, eu tenho que dizer também para o programa, quase não posso esquecer, o que eu quero que ele avalie, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no objetos de cálculo. Então aqui, ó, eu vou fechar aqui posicionamento, que a gente usou para mover, né? E aqui embaixo, ó, parâmetro de cálculo, eu vou dizer o que eu quero que ele calcule para a gente. A norma brasileira vai pedir para a gente aqui essa potência luminosa horizontal, então eu vou tirar esse aqui perpendicular, tá? E vou botar aqui ó, a horizontal. E ele pede para avaliar também o ofuscamento, tá? Então aqui, ó, esse UGR é o de ofuscamento, eu vou clicar aqui também. Mas eu posso fazer várias avaliações, tá, pessoal? Tem aqui iluminação, é o coeficiente da luz, da iluminação natural, tem uma série de outros critérios que eu posso usar para fazer simulações aqui, estudos do meu projeto, tá? No nosso caso aqui, a gente vai querer esses dois, que são os dois da norma, tá? Eu vou pedir essas duas informações aqui. Agora que eu já posicionei o meu plano e escolhi o que eu quero que ele simule, o que eu quero de resultado, eu posso vir aqui em cálculo e pedir para ele fazer o cálculo. Então, eu vou voltar aqui a planta rapidinho. Vou aplicar aqui ó, em cálculo. E aí ele vai simular agora, vai fazer uma simulação. Vou deixar a simulação rodando. Ele vai simular para a gente e fazer o cálculo. Tá? Quando essa barrinha azul aqui eu completar, significa que a simulação terminou. Enquanto isso, pessoal, tem que esperar a simulação terminar bonitinha. Tá? Simulação de iluminação artificial costuma ser mais rápido. Simulação natural costuma ser um pouco mais demorada, mas tudo depende da complexidade aí do projeto, tá? Essa primeira simulação, vou deixar ela completar todinha. Aí, completou a barrinha azul, a simulação vai finalizar, tá? E aí, olha só, ele me dá aqui já de uma vez, ó, uma mancha, tá vendo? Um gráfico visual das manchas de luminância que eu tenho aqui no meu projeto. Então, repara, tem aqui manchas de onde eu tenho 500 lux, tem manchas que vão ter um pouquinho menos de iluminação, tá vendo? E aqui, ó, se eu vim aqui nessa barrinha que a gente estava mexendo antes, eu tinha ocultado essa de trás dele aqui, né? E a nossa aqui, ó, conforme eu clico nessas setinhas aqui, ele vai abrindo um relatório para mim, ele me dá um resultado mais completo, tá vendo? Então, nessa altura que eu escolhi aqui, ó, essa iluminação que eu escolhi,
ela me dá aqui uma média de lux, ó, de 403 lux e um mínimo aqui de... Ah, peraí, eu fiz um detalhe errado aqui, pessoal. Foi bom isso ter acontecido. Eu vou mostrar para vocês um detalhe, tá? Então eu vou aqui, ó. É até bom isso acontecer que eu mostro para vocês, ó. Então eu fiz uma simulação aqui e deu alguns dados esquisitos, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. O que acontece? Eu vou explicar o que aconteceu de errado, tá? Mas aqui no xizinho, ó. Nesse xizinho eu posso descartar uma simulação errada para fazer de novo, ó. Então eu cliquei no xizinho, ele descartou a simulação que foi errada. O que eu fiz errado aqui, pessoal? É o seguinte, ó. Esse plano, como eu botei ele inteiro aqui, ó. Tem partes dele que tá entrando aqui nos móveis, ó. Tá entrando aqui na geladeira, tá entrando aqui no micro-ondas. E o que acontece? Vai atrapalhar minha simulação, porque ele vai considerar a iluminação que eu coloquei aqui, não vai conseguir entrar aqui dentro desse objeto 3D. Então ele vai considerar que essa parte que está aqui dentro da geladeira vai estar zero de lux, de luminância, e aí vai abaixar minhas médias, tá? Mas não é assim, eu quero que fique só nessa área que está aberta. Não quero que fique. Eu quero analisar a iluminação artificial dentro da geladeira. Não faz sentido. Para fazer isso, eu vou vir aqui ó, no ajuste de cálculo e vou marcar ó, 100 objetos ou móveis, tá? Então eu vou marcar aqui ó, 100 objetos ou móveis. E aí o que acontece? Eu consigo aqui ó, tirar, ele vai analisar todo esse plano, mas ele vai desconsiderar dentro que toda vez que o plano entrar desses objetos aqui, tá? Então eu vou marcar sempre isso aqui e aí eu vou calcular de novo. Aí agora eu vou dar uma pausa aqui, tá? Esperar terminar. Agora sim, agora faz mais sentido. Então ele mostrou aqui para mim agora uma mancha mais realista do processo. Ó. Repara, aqui eu vou ter essa mancha, né? Que eu posso usar essa imagem aqui, fica bem interessante para eu visualizar, saber onde está bom, onde está ruim. Repara que, curiosamente, nessa parte mais central tá bem legal. Aqui perto das janelas está um pouquinho mais baixo, iluminância, mas os locais aqui onde a pessoa está sentada, a iluminação tá legal. O local da cozinha aqui tá bem legal, tá vendo? 500 lux. E aí acontece, ele está dizendo para mim ó, que a média do ambiente está 499 lux, então está bem próximo ali do que a norma pede, ela tem que fazer um pequeno ajuste para bater os 500 lux. E a norma pede que a distribuição desses 500 lux seja em pelo menos 70% do ambiente. No nosso caso aqui está dando ó, 74% de distribuição, então está cumprindo a norma. No caso aqui da quantidade de lux, eu tenho que fazer um pequeno ajustezinho ali para poder ficar um pouco maior, porque deveria bater 500, tá? Em relação aqui ao meu ofuscamento, ele também vai me dar aqui um relatório de ofuscamento. Então, no nosso caso aqui, o ofuscamento tá bacana, tá? Tá batendo, não tá dando locais de ofuscamento, então tá legal. Então aqui eu vou conseguir fazer essa análise, tá vendo? Ele inclusive mostra aqui para mim, ó, tem um quadradinho com um verdinho, aqui tá todo verdinho. Ele vai indicar pra gente se tá batendo conforme que a norma pede, tá? Se aparecer esse quadradinho vermelho aqui, significa que tem algo que não está cumprindo os regulamentos da norma. Aqui está quase cumprindo, aqui embaixo ele cumpriu, tá ok? Então, com isso, eu consigo avaliar se o projeto está legal, se não está, o que eu vou fazer, que eu tenho que mudar, que eu tenho que ajustar, tá ok? Então, aqui ele me oferece esse relatóriozinho final. Vamos ver aqui agora, pessoal, uma simulação de iluminação natural, tá ok? Bom, para fazer iluminação natural, pessoal, a gente tem que ativar a iluminação do sol e desativar a artificial, tá? Lembrando que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo também, tá ok? Inclusive, pessoal, eu fiz uma simulação aqui bem geral aqui da iluminação artificial, mas tem diversas opções aí para vocês organizarem. Por exemplo, dá para botar dimerizador na lâmpada, por exemplo, trabalhar com 80% só, trabalhar com 90%, com diferentes potências. Dá para você, por exemplo, botar lâmpadas mais fortes em uma posição, lâmpadas mais fracas em outra posição. Dá para botar, por exemplo, fazer testes aí de diferentes situações, entendeu? Então, para fazer muita coisa, dá para detalhar bastante os tipos de simulação que vocês conseguem fazer aqui. A gente fez uma básica só para apresentar o programa para vocês, ok? Mas vamos lá, para eu ir na parte de iluminação natural, eu vou vir aqui, eu vou fechar esse plano de trabalho por enquanto. Vou voltar lá em luz, deixa eu salvar aqui, ó. Vou voltar aqui em luz. E aí eu vou vir aqui ó, em cenário, que é o quarto, tá vendo? A quarta opção. Nessa quarta opção, pessoal, eu tenho como controlar o que vai ser os cenários aqui, né? Como é que vai ser a situação da minha iluminação. Então, repara, na iluminação que a gente fez artificial, ele tem a luz do dia sem luz do dia desligada e ele vai ter a luz da iluminação artificial. Agora a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai ligar a luz do dia. Aí o ideal aqui, pessoal, segundo a gente tem que pegar a norma lá de desempenho 575
Recomendo que vocês peguem lá os critérios da norma, tá? A norma ela vai indicar pra gente quais são os momentos melhores do ano para fazer a simulação, para a gente fazer esse teste de iluminação natural, para ver se a iluminação natural tá ok no ambiente, tá? No nosso caso aqui, eu só quero apresentar o programa, então eu vou vir aqui, ó, céu médio, e vou vir aqui, ó, e vou desativar essa iluminação artificial, ok? Eu vou querer uma simulação apenas com iluminação natural. Além disso, pessoal, eu posso alterar o dia e o horário. Então, lá, por exemplo, na norma 1575, ele fala para vocês pegarem um dia específico, um horário específico para simular. Né? Vamos pegar aqui, ó, 24 de abril, meio-dia, não, vamos pegar 24 de abril aqui, 3 da tarde. Logicamente, vocês vão ter que. O ideal seria pegar lá na norma, tá, pessoal? Certinho o que eles indicam, tá? E aqui o local, pessoal, eu posso mudar minha cidade, tá? Então, vou alterar aqui, ó. Na hora que eu alterar, pessoal, eu vou vir, eu tenho a opção de vir aqui, ó, de alinhamento de edificação. E eu tenho aqui ó, o local, a cidade, tá? Eu posso simplesmente, se eu não tiver minha cidade aqui, eu posso simplesmente botar aqui latitude e longitude e definir certinho, tá? Aqui em alinhamento de edificação eu também consigo mudar o norte, tá, pessoal? Consigo mudar o norte do ambiente. Olha, eu tenho até aquele móvel que a gente tinha inserido primeiro, tá até aqui, deixa eu deletar ele rapidinho. Aquele móvel que a gente tinha inserido errado primeiro, né? Tinha esquecido de deletar ele. Então, peraí, deixa eu voltar aqui na parte de alinhamento da edificação. Então aqui, ó, na cidade, vocês podem inserir aqui latitude e longitude. No nosso caso aqui, vamos pegar uma cidade aqui do Brasil, vamos pegar São Paulo. Logicamente que tem uma série de cidades que não vão aparecer aqui, tá, pessoal? Aí você coloca longitude e latitude e ele faz já a geometria solar aqui para vocês no software. Tá? Eu escolhi aqui a cidade, já tinha escolhido lá o horário certinho, né, que eu quero a simulação. E aí, vamos fazer a simulação agora da iluminação. Agora, considerando a iluminação durante o dia, tá? Então, pessoal, vamos fazer agora a simulação, né? Dentro daquelas características que a gente colocou falando do projeto. Vou tirar aqui a simulação anterior. Então a gente colocou o quê? Para desligar a luz e botar a luz do dia ligada, tá? Então nesse caso aqui eu vou vir calcular agora, ó. E ele vai calcular com as luzes desligadas, artificiais, mas a luz do dia ligada. Ou seja, uma simulação durante o dia de como é a iluminação natural. Para a gente avaliar a posição da janela, o tamanho da janela, os elementos de sombreamento eu posso avaliar aqui também, tá? Então, vamos esperar a simulação concluir, vou dar uma pausinha e já volto. Simulação concluída. Vou vir aqui, pessoal, vou abrir aqui a parte da sala para a gente ver lá a manchazinha, tá vendo? Então, assim como esperado, né? Lógico que a iluminação natural vai vir pela janela. Aqui próximo da janela tá em luminâncias maiores. E próximo ali da pia tem luminâncias menores. Provavelmente eu teria que, para usar esse ambiente corretamente, alinhar, né? Além da iluminação artificial, natural, também ter iluminações artificiais mais perto ali da pia, tá vendo? Provavelmente, às vezes, ligar aqui uma dessas fileiras de iluminação artificial, né? Para a gente ter um equilíbrio maior de iluminações aqui. Enquanto esse trecho aqui está bem iluminado pela luz. E repara aqui, pessoal, olha só como o Breeze ele tem um efeito legal, tá vendo? Ele vai deixar a luz da iluminação natural entrar, mas sem gerar muito ofuscamento. Além de não de bloquear a radiação direta que traz calor também, ele vai evitar o ofuscamento, a iluminação excessiva da iluminação. Tá? Repara como os valores aqui estão bem equilibrados, tá vendo? De iluminação natural. Só que a gente não pega essa profundidade toda. Então ali, se fosse fazer um uso correto, eu teria que complementar com iluminação artificial naquele trecho. Então eu consigo trabalhar a questão da economia de energia, consigo estudar como é que vai ser a iluminação, como é que vai ser o uso durante o dia, como é que vai ser o uso durante a noite, fazer esse equilíbrio legal, tá? E novamente, para mim, ele vai trazer aqui aqueles relatórios, tá ok? Quando eu fiz a simulação aqui na iluminação natural, pessoal, eu trouxe aqui os relatórios de iluminação artificial, tá? Os dados para a gente usar de iluminação artificial. Mas a gente tem lá aqueles padrõezinhos de iluminação natural. Eu só quero mostrar para vocês como é que funciona o software, tá? Mas lembrando que vocês podem vir lá. Eu posso vir aqui, por exemplo, descartar essa simulação. E lembra que nesse cenário que a gente tinha feito, perdão, nesse cenário que a gente fez aqui, nesse objeto de cálculo que a gente fez, né? A gente pode mudar aqui os critérios. Por exemplo, eu posso tirar esse critério aqui, né? E botar esse aqui, por exemplo, de coeficiente de luz do dia. Posso fazer uma série de outras simulações aqui que ele me oferece, tá vendo? Para fazer esse estudo, o estudo que vocês quiserem fazer da iluminação, ok? No nosso caso lá, aqueles dados que a gente obteve, a gente já consegue ter uma noção boa de como trabalhar a iluminação natural, tá ok?
E aí, qual é o desafio de vocês agora? Vocês vão pegar e fazer esse exercício. Eu vou mostrar aqui mais um detalhezinho, tá? Antes de liberar, mas vocês vão fazer esse exercício aqui aí na casa de vocês. Vão ler o material da bibliografia que eu passei para vocês. Vocês vão fazer um relatóriozinho pequeno para mim, dizendo se a eliminação natural tá boa, tá ruim, se ela precisa ser complementada ou não, como ela deveria ser usada, tá ok? Focado na eliminação natural aqui da disciplina, tá? E aí, eu já até fiz aqui uma pré-avaliação com vocês, né? Mas vocês vão pegar agora os dados da norma, o que a norma diz que é o ideal. Então, fazer a simulação com base na norma, o que a norma pede de simulação, fazer a simulação pelos critérios da norma, fazer uma avaliação do resultado que deu lá nas simulações que a norma indica, e aí fazer esse relatório para mim, tá? Então, aqui eu mostrei nesse vídeo como funciona o programa, como fazer a simulação, como montar o exercício, mas a simulação, os parâmetros de simulação, vocês vão fazer segundo a norma 15575. O que a norma 15575 pede de avaliação de iluminação natural, né? E aí vocês vão tentar, agora o desafio de vocês é tentar fazer essa simulação aqui pelos critérios da norma e fazer um relatóriozinho para mim dizendo se está legal, se não está, se segue a norma, se não está seguindo a norma, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou mostrar o último detalhezinho aqui, que é um detalhezinho mais profissional para vocês. Então, a gente falou aqui do projeto de preenchimento, falando da construção da luz, do objeto de cálculo, que é a superfície que eu vou criar de simulação. E eu posso trabalhar também, pessoal, a documentação, tá? Então, vou tirar uns 2 minutinhos para mostrar para vocês. Essa documentação é porque o software aqui já faz para a gente, que é muito legal, um relatório final do meu projeto. Então ele já gera um relatório aqui para a gente. Inclusive eu posso acrescentar imagens, posso trabalhar uma série de outras coisas aqui nesse relatório, mas é um relatório completo, aí tem várias coisas. Então eu posso vir aqui em editar e eu posso escolher várias opções aqui para o meu relatório. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser lista luminária, eu clico aqui na opção luminária, marco ela, ele vai trazer o catálogo da luminária com as informações que ele obteve lá no site. Se eu quiser aqui, por exemplo, imagens, pior que eu descartei a simulação aqui, né? Mas ele teria aqui o relatório da simulação, teria aqui aquela imagem com as manchas de luminância, né? Então eu poderia botar aqui aquela imagem das manchas de luminância. Eu posso vir aqui, ó, exportar. Aqui em exportar, pessoal, eu posso fazer imagens aqui do meu projeto, tá? Então, por exemplo, aqui eu tirar fotos aqui do meu projeto, fazer imagens de algumas vistas do meu projeto. Inclusive, eu não vou chegar a renderizar aqui com vocês, tá? Mas ele pode aqui, ó, Ray Tracing, essa opçãozinha de Ray Tracer, ele pode fazer uma mini renderizaçãozinha aqui dessa iluminação, tá? Para ficar mais realista, tá ok? Eu não vou fazer porque isso vai demorar muito tempo, então eu posso aplicar isso aqui, mas eu posso depois que eu renderizar, posso guardar uma foto aqui, vai guardando fotos de diferentes vistas, ó. Diferentes pontos de vista, vai guardando aqui essas fotos. Eu posso exportar a foto, mas eu posso também pegar essa foto e vir aqui e botar, ó, imagens e montar no meu relatório, tá vendo? Eu vim aqui adicionar essa foto, ó, que eu escolhi, essa foto de cá, por exemplo. Aplicar. Aí eu vou e aplico no relatório, ele vai montando aqui o relatório de imagens, tá vendo? Então eu consigo montar um relatório bem completo aqui pelo próprio programa, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque aí é o desafio de cada um que tiver interesse de se aprofundar. Mas só para vocês saberem que existe, tá? E aí depois vocês podem guardar o PDF ou até imprimir esse relatório e aí entregar isso para o cliente, usar isso profissionalmente aí para vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Aqui é um apanhado geral aí, além de ter passado o exercício para vocês. Agora é mãos à obra aí e boa sorte.